Boletim Esportivo. Começa hoje mais uma edição da Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América. Lembrando que na Copa Sul-Americana são 8 grupos, com 4 equipes em cada um dos grupos. As equipes jogam entre si dentro dos grupos e só o campeão, só o primeiro colocado de cada um dos grupos, garante passagem para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os segundos colocados vão esperar os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para fazer um play-off no mês de julho. E aí é bom explicar também. Tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores da América terão a fase de grupos desenvolvidas em abril e maio. Junho e julho, por conta da Copa América, as competições serão paralisadas. Voltam em agosto com os jogos de oitavas de final. Setembro, os jogos de quartas de final. Outubro, as semifinais, e em novembro, as duas decisões. Tá? Só que na Sul-Americana teremos esse play-off em julho. Então, só o primeiro colocado de cada um dos grupos passa diretamente para as oitavas de final. Os segundos colocados ainda vão ter uma oportunidade, esperando os terceiros colocados da Libertadores da América. Vamos conferir os jogos de hoje da Copa Sul-Americana. Lembrando que nós teremos jogos hoje, amanhã e também na quinta-feira. É a primeira rodada. Nós teremos em Assunção, no Paraguai, o Nacional recebendo o Argentinos Júniors da Argentina, 19 horas. No mesmo horário, em Córdoba, na Argentina, o Belgrano recebe o Internacional de Porto Alegre. É um brasileiro, vai fazer a sua estreia na competição. Às 21h30 é a vez do Corinthians, o Racing, mas o Racing do Uruguai, jogando no estádio Centenário em Montevidéu, recebe o Corinthians às 9h30 da noite. No mesmo horário, mais um brasileiro estará em campo. O Esportivo Ameliano joga contra o Atlético Paranaense, o jogo também marcado para as 21h30. E às 11 horas da noite, fechando aí a rodada, o Universidad César Vallejo do Peru jogando contra o Defensa e Justiça da Argentina. Esses são os jogos aí de hoje, tá, da Copa Sul-Americana. Na Libertadores da América, a situação é diferente. Você já sabe como funciona. Também são 8 grupos, com 4 equipes em cada um dos grupos. Eles jogam entre si dentro dos grupos, só que aí os dois, o primeiro e o segundo colocados, vão direto para as oitavas de final. Então aí sim, classificam os 2 primeiros colocados. E neste ano, cada vitória nesta fase de grupos vale $330 mil para o ganhador. É um bicho para lá de especial. Vamos conferir então os jogos que abrem hoje a Taça Libertadores da América. E tem brasileiro em campo. 19 horas, lá em Calama, no Chile, o Cobresal recebe o Barcelona do Equador. No mesmo horário, em Bogotá, na Colômbia, o Milionários recebe o Flamengo e conta com a altitude como seu aliado, né, para bater o time do Rio de Janeiro. Nós teremos ainda às 21 horas, falando em altitude, em La Paz, o Strongest contra o Grêmio. Renato Gaúcho já anunciou que vai um time totalmente reserva, não vai expor os seus titulares à altitude de La Paz. 21h30 na Venezuela, em San Cristóbal, tem o Deportivo Táchira jogando contra o River Plate da Argentina. Parada dura aí para o time da casa. E para fechar, 11 horas da noite, em Lima, no Peru, o Universitário do Peru enfrenta a LDU do Equador. Então são esses os jogos que abrem, não é, tanto a Sul-Americana com 5 partidas, quanto a Libertadores da América também com 5 partidas. Lembrando que essa primeira rodada prossegue amanhã e na quinta-feira nas 2 competições. E na semana que vem já tem a segunda rodada, também com jogos na terça, na quarta e na quinta-feira.